Querido amigo, Padre Marcos Pires, vigário paroquial da Catedral, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, nossos radiovintes da Rádio Colmeia de Cascavel e os que nos assistem pelo YouTube e pelo Facebook da Catedral. Vocês poderão perguntar, por que nós não temos folhetos? O folheto está comprado, só que não pode distribuir porque é proibido. Por isso, já tirei a dúvida de vocês. Queridos irmãos, queridas irmãs, o mistério mais importante para nós, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, a ressurreição, a ascensão de Jesus ao céu e a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, o Pentecostes, que hoje celebramos. Então, hoje encerra-se o tempo pascal. No final da missa, antes da bênção final, vai ser apagado o círio pascal, para dizer, o tempo pascal terminou. No Evangelho, nós ouvimos o relato, no primeiro dia da semana, o domingo, ao anoitecer, os apóstolos estavam reunidos às portas fechadas com medo. Medo de quê? Eles não tinham feito nada errado, mas os chefes dos judeus acusaram-nos de terem roubado o corpo de Jesus e deu uma quantia em dinheiro aos soldados que estavam vigiando o túmulo de Jesus, que com medo quando Jesus sai lá de dentro vivo, saíram correndo e foram dar a notícia dizendo que Jesus tinha ressuscitado. E eles disseram, vocês não podem falar que ele ressuscitou. Vocês terão que dizer que quando estavam dormindo, os apóstolos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. E os soldados ainda perguntam, mas se os nossos superiores ficarem sabendo, com os seus superiores nós nos entendemos. E deram-lhe uma boa gratificação aos soldados, e eles transmitiram então em Jerusalém que quando estava dormindo, os apóstolos roubaram o corpo de Jesus. A lei de Moisés prescrevia, quem profanasse o túmulo de alguém, deveria ser morto. Então os apóstolos, sendo acusados de ter profanado o túmulo de Jesus, todos eles estavam já condenados à morte. E por isso eles estavam com medo, mesmo sabendo que eles não tinham feito isso. Mas estavam com medo. Então esse medo, também hoje, muitas pessoas estão com medo disso, daquilo. Tem pessoas que agora consegue até arrumar uma coisa mais para ficar com mais medo ainda. Quando Jesus entra no meio deles, com as portas fechadas, porque agora a ressurreição de Jesus, o corpo dele é incorruptível, quer dizer, não ocupa mais lugar no espaço. Ele entra. Qual foi a primeira palavra que Jesus falou? A paz esteja com vocês. Como quem está dizendo, para acabar com o medo de vocês, é necessário que vocês abrem-se para esta paz que eu vim trazer a vocês. Depois Jesus fala, com toda a autoridade que eu recebi do Pai, e eu agora dou essa autoridade a vocês, para que vocês anunciem a todo mundo o que eu ensinei. Mas outra vez Jesus diz para eles, a paz esteja convosco.
como quem está dizendo para nós perdermos o medo, para nós podermos nos entrelaçar em comunhão um com os outros, precisamos deixar que esta paz de Jesus esteja conosco. A paz de Jesus. Paz não é ausência de guerra. Paz é poder estar no amor de Jesus Cristo. E Jesus diz para eles: recebei o Espírito Santo. Então, já na ressurreição, o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e Jesus dá o poder para eles de perdoar os pecados. Então veja que o caminho para que possamos viver em paz é necessário também buscar o perdão de Deus. E Jesus deixou para a igreja a autoridade para perdoar os pecados. Quem vocês perdoarem, eu perdoarei. Quem vocês não perdoarem, eu não perdoarei. Então, se a pessoa está arrependida, tem o propósito, ela pode ser perdoada. Não existe pecado que não tenha perdão. Mas para começar uma vida de paz, de amor, é necessário que tenhamos também o espírito de perdoar e de pedir perdão, e Deus nos perdoa. Daí na primeira leitura, São Lucas, ele quis, na narrativa dele, coincidir a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes dos judeus, 50 dias depois da fé, depois da colheita, a grande festa dos judeus, em que eles comemoravam o agradecimento a Deus pela colheita que fizeram. E então o evangelista, o Lucas, ele vai colocar nesta narrativa dos Atos dos Apóstolos, que no dia de Pentecostes os apóstolos estavam reunidos no cenáculo. De repente veio um barulho no céu, um vendaval e línguas de fogo. Jerusalém estava cheia de muitas pessoas, porque era a grande festa de comemoração. E este povo todo viu e ouviu todo esse barulho. E as línguas de fogo foram entrando no cenáculo e pousou na cabeça de cada um dos apóstolos e certamente de Nossa Senhora. Sempre no Antigo Testamento, quando Deus ia conversar com o povo, sempre vinha um vento, uma nuvem, algo muito parecido com aquele que aconteceu em Jerusalém no dia de Pentecostes. Quando se fala em fogo, nós poderemos pensar de muitas formas, mas aqui Lucas, ele quer referir como línguas de fogo, que o Senhor deu um linguajar para cada apóstolo, diferente daquele da Torre de Babel, em que o orgulho, a discussão, a desunião que existia entre o povo, não pôde terminar a construção da Torre de Babel, e depois houve uma confusão de língua, ninguém mais entendia ninguém. Agora neste Pentecostes, esta língua, quando os apóstolos saem do cenáculo, pessoas de todos os lugares que falavam outros idiomas, quando escutaram os apóstolos falarem,
Eles entendiam na sua própria língua. Foi uma graça que Deus deu aos ouvintes. Não que os apóstolos estivessem falando uma língua diferente da deles, que eles conheciam, que eles falavam. Mas eles falavam na sua própria língua, e Deus dava a graça aos ouvintes de entenderem a mensagem na linguagem deles. E todos compreendiam, a ponto de ficar estupefatos. Mas eles não são todos galileus? Como é que eles falam a nossa própria língua? Irmãos, Lucas quer dizer para nós que nós deveremos sempre falar a linguagem que traz união. Esta língua de fogo do Espírito Santo, que nós também recebemos no batismo, que nós também recebemos na crisma, é para que nós usemos as nossas palavras para unir, para a compreensão, nunca para desunir, nunca para separar, criar grupos extremos, porque isso só traz divisão e não traz progresso e não traz de forma alguma a paz que todos nós almejamos. E também hoje nós muitas vezes escutamos grupos radicais. Um fala assim: você quer trabalhar ou quer passar fome? O outro fala: você quer morrer ou quer viver? Irmãos, o Espírito Santo, ele vai agir nas pessoas se deixarem. Então vão encontrar um meio, vai trabalhar e vai ficar vivo. Como? É o Espírito Santo que vai nos iluminar. Mas para isso precisamos dar as mãos, precisamos falar a mesma língua, precisamos nos unir e não nos dividirmos. Essa é a mensagem da segunda leitura. E a terceira leitura de São Paulo aos Coríntios. Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade de um comércio muito forte, tinha muita gente. E ali Paulo fundou essa comunidade. Com o passar do tempo, alguns membros da comunidade começaram a achar que era mais importante que o outro, porque tinha mais estudo, ou porque tinha mais facilidade, ou porque falava as línguas, né, aquelas línguas todas assim e tal, achava que era mais importante. Aí Paulo tem que entrar de forma direta e dura para corrigir a comunidade. E Paulo então fala do corpo místico de Cristo. Se eu tenho esse dom é porque Deus me deu. Não é mérito meu, é graça de Deus. E tudo isso é para ser colocado à disposição da comunidade. Não é para fechar. Não é para ficar abafado, porque no dia do julgamento o Senhor vai cobrar de mim os dons e os talentos que Ele me concedeu. E São Paulo então fala: o corpo tem muitos membros. E o grande segredo é descobrir que parte desse corpo eu sou. Cristo é a cabeça, como dizíamos domingo, da ascensão do Senhor. Cristo está lá com a humanidade nossa no céu. Ele abriu a porta para um dia o nosso corpo também estar no céu. Então nós somos parte deste corpo de Cristo. Então o segredo está. Quando você começa a achar que a missa está chata, quando você começa a achar que não dá, não vou fazer isso, que eu estou cansado de fazer isso na igreja, é porque você não descobriu que parte deste corpo você é. Se você é mão, você deverá trabalhar como mão.
Se você é pé, você deverá trabalhar como pé. Se você é o estômago, você deverá trabalhar como estômago. Se você é coração, deverá trabalhar como coração. Mas tem gente que é assim, é mão que quer trabalhar como estômago. Às vezes é estômago que quer trabalhar como coração. Aí não dá certo, porque a função é diferente. Por isso que cansa, desanima, e fica brava, irritada e abandona tudo. E São Paulo então vem dizer: nenhum membro é mais importante do que o outro. Se não estiver ligado na cabeça, que é Cristo, não é importante. Eu posso ter uma mão muito bonita, pode ter colocada para ser exposição, mas ela só é importante se ela estiver ligada no corpo. Então só é importante se nós estivermos ligados no corpo, onde Cristo nos comanda. Mas muitas vezes nós também somos egoístas, reclamamos, né? Tem gente que fala: ninguém me elogia, ninguém me aplaude, ninguém me leva lá na frente para dizer que eu sou fulano e tal, que eu sou não sei o que na comunidade. Vocês já viram alguém falar assim: nossa, aquele rapaz tem um rosto bonito? E eu já ouvi, para mim nunca falaram, mas eu já ouvi. Vocês já ouviram falar: nossa, como aquela moça é linda? Eu já ouvi. Vocês já ouviram alguém falar: nossa, que estômago bonito que tem aquele homem? Eu nunca ouvi, mas já ouvi falar pançudo, né? Já pensou se o estômago resolver falar: ninguém me elogia, ninguém me acha bonito, então vou fazer greve, o que cair aqui, durante um mês eu vou chamar o Juca. O que vai acontecer? O Juca quer dizer vomitar, né? Não é Juca? Então, o que vai acontecer com o corpo? Morreu. Ah, mas eu desde criança estou trabalhando na igreja, então vou dar uma parada agora. Já pensou se o coração falar: olha, desde o momento da fecundação até hoje eu estou trabalhando sem parar. Olha lá, o pé está descansando, olha lá, está descansando, e eu aqui trabalhando. Quer saber de uma coisa? Esta noite eu vou ficar 4 horas parado. O que acontece com o corpo? Morreu. Então São Paulo está nos dizendo: vamos fazer a nossa missão, vamos descobrir que parte nós somos nesse corpo, vamos trabalhar, porque um dia nós estaremos juntos de Deus, com o corpo unido à cabeça, Cristo. Cristo. E eu gosto sempre de visitar o cemitério e ler os nomes das pessoas, porque meu pai um dia disse para mim: você vai lá no cemitério e você vai ver que tinha tanta gente que se dizia: se eu não fizer isso, vai acabar tudo. Ó, morreu, continuou e o outro fez melhor. Então vamos sempre pensar: nós não somos insubstituíveis, e ninguém substitui o outro, porque a missão é pessoal, individual, que o Senhor concede a cada um de nós. Que neste dia de Pentecostes nós possamos então ter a paz de Cristo, o perdão dos pecados, como também a reconciliação com todos, somar as forças para que nós possamos perder o medo e encontrarmos o caminho onde possa haver trabalho e vida, e que o Senhor quer que todos tenham vida e vida em abundância. Amém. Amém.